Olá! Nesse vídeo, vamos falar sobre como o sexo e a idade influenciam na inflamação em pacientes com Covid. No fim de 2019, um novo vírus acendeu o alerta das autoridades médicas e sanitárias do mundo, prevendo a possibilidade de uma nova pandemia global. Com a explosão de casos que surgiram em Wuhan, na China, logo a Covid-19, doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, espalhou-se pelo mundo, causando a morte de milhões e deixando sequelas em uma grande parcela de recuperados. Considerando que o modo como o vírus atua no organismo e seus efeitos a longo prazo ainda não são tão conhecidos, os cientistas têm se empenhado em descobrir não apenas as consequências de tais efeitos. O estudo da FAPESP, com parceria com a USP, o Laboratório Fleury e os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, se existem elementos que apontam para graus diferentes da inflamação da doença, de acordo com o sexo e/ou a idade do indivíduo. Os dados coletados para o estudo abrangem o período entre fevereiro e junho de 2020. Para os indivíduos infectados, em comparação com os dados gerais de controle entre novembro de 2019 e junho de 2020. Nos casos em que o indivíduo apresentou diagnóstico positivo para a Covid-19, cada faixa de idade observada no estudo teve seus parâmetros laborais calculados com a mediana e intervalo de confiança de 95%. Além disso, o Hospital Sírio-Libanês também forneceu os dados de internação na unidade de terapia intensiva, que seguiram os mesmos parâmetros de cálculo da mediana e intervalo de confiança de 95%, baseados nas faixas de idade e no sexo masculino e feminino. O estudo da FAPESP reuniu as informações de 175.887 indivíduos que testaram positivo para SARS-CoV-2, que foram divididos em 3 faixas etárias: de 0 a 12 anos, de 13 a 60 anos e 61 anos ou mais. A partir disso, os testes focaram-se então em identificar diferenças entre os grupos separados entre homens e mulheres, tanto os casos de controle, ou seja, que não tiveram diagnóstico de controle, quanto nos casos positivos para a doença. Entretanto, o estudo alerta que, mesmo nos grupos gerais, os parâmetros mostraram alterações em níveis absolutos. A questão é que os marcadores laboratoriais em indivíduos infectados mostraram-se mais alarmantes. Aqui, um dado merece destaque. Considerando as internações na UTI, 74% dos internados era do sexo masculino, onde os indicadores laborais de pacientes criticamente doentes voltariam ao normal após um período de 30 dias, no caso dos homens, porém mantiveram-se no caso das mulheres internadas no mesmo período. Os dados laboratoriais apontam que o SARS-CoV-2 é diretamente responsável por diversas complicações relacionadas à coagulação, alterações nas funções hepáticas e renais dos pacientes. No entanto, as alterações observadas no estudo tiveram como fator crítico o fato de que a idade e o sexo são elementos-chave na evolução da doença. Os resultados apresentados mostraram que homens idosos possuem alterações laboratoriais mais anormais do que mulheres idosas. E as taxas de letalidade e gravidade da doença são maiores em homens no geral do que em mulheres, onde homens idosos apresentaram inflamação sistêmica com maior frequência. Assim, os níveis laboratoriais divergem entre pacientes infectados e não infectados. Além disso, considerando a média de dias de internação na UTI e a média de idade, pode-se observar as diferenças nos índices laborais. Apesar das limitações que o estudo reconhece, como por exemplo a ausência de informações sobre o histórico médico dos pacientes,
predisposição para doenças e outras comorbidades, os dados serem de infecção recente e ainda não existirem dados sobre reinfecções, o estudo permanece sendo bastante útil para que possamos observar as variações dos determinados grupos, fator que é crucial para que as estratégias de vacinação e proteção dos grupos considerados de risco sejam mantidas e aprimoradas dentro da gestão de saúde pública. Por fim, com esse estudo, podemos constatar que os perfis laboratoriais de grande parte dos pacientes com Covid-19 tiveram divergências influenciadas pelo envelhecimento e sexo biológico. Isso significa que idade e sexo são sim fatores de risco para o desenvolvimento da doença, apesar de muitas outras questões ainda estarem em aberto. Como estamos em 2022, os pesquisadores possivelmente já avançaram em outros tópicos e estudos relacionados a esse artigo, mas para isso será necessário um novo vídeo. Muito obrigado pela visualização.